Gostaria de chamar agora o nosso irmão João Paulo, lá do Morro do Meio. Ele trará a mensagem para nós, para quem não o conhece. Esse é o nosso querido amigo lá do Morro do Meio, João. Conhecido de muitos e agora conhecido de todos. Deus te use, meu irmão. O microfone está aqui em cima. Som. Esse rapaz me deixa aí mais preocupado ainda com essa propaganda, né? É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês nessa manhã tão agradável, né? Então, boa circunstância, né? Que igreja bonita, a igreja de Vila Nova, né? Está crescendo dia após dia e o nosso desejo é que continue, né? A obra e a missão não pode parar. Queria iniciar compartilhando uma experiência que talvez seja muito significativa, principalmente aos mais jovens aí que estão participando, talvez a primeira vez no Missão Caleb. Foi no ano de 2015, em janeiro, minha primeira participação em Missão Caleb. Foi lá na igreja de Garuva, né, o tempo que a igreja de Garuva participava ainda do nosso distrito aqui do Atiradores. E naquele tempo o pastor Ivo estava em transição, vindo para o nosso distrito e não pôde estar. Então, um obreiro que estava trabalhando na região, o Wesley, o marido da Luzia, né, estava cuidando da Missão Caleb daquele ano, e aquele homem pregou a mensagem mais poderosa que eu já ouvi sobre a história de Caleb. Foi impactante para mim. Talvez seja porque foi a primeira que eu ouvi também, né? Foi a primeira, né? Eu tinha me batizado no dia 13/12 de 2014. Em 2015 fui para a primeira Missão Caleb. O AG e a Sabrina me levaram, a Sabrina que era a responsável pelo Ministério Jovem da Igreja do Morro do Meio na época. E, meus irmãos, compartilho com você um testemunho, uma gratidão por aquela Missão Caleb que eu participei. A gente, à tarde, foi fazer algumas visitas ali perto da igreja. E daí foi eu, a Gil, a Sabrina e... acho que, se não me engano, tinha 2 irmãos da igreja ali de Garuva que conhecia essas pessoas serem visitadas. E ali aconteceu uma coisa incrível, que esse que é o que eu quero realmente compartilhar. A gente estava ali e iniciamos um louvor, então, a música era Descansarei. E pela primeira vez eu ouvi alguém chorar, meus irmãos, por algo bom que eu estava fazendo. Eu já havia visto muita gente chorar por coisas ruins que eu tinha feito, mas foi a primeira vez, lá no Missão Caleb, que eu me emocionei ao ver alguém chorando por algo bom que eu estava fazendo. Foi muito gratificante. E eu espero que Deus possa te abençoar nesta missão, neste ano, que a Missão Caleb não é só em janeiro, né? É um ano todo, para que você possa também cumprir a missão de Deus para a sua vida. Hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a história de Jonas, e até coloquei como título, Isto Não, Senhor. Esse é o título, né? Um pouco engraçado, mas você vai entender, né, ao longo da mensagem também. Sabe, a gente hoje vê muitas pessoas se colocando à disposição, né? De ver pessoas colocando à disposição no trabalho, a gente vê um marido colocando à disposição da esposa, uma esposa colocando à disposição do marido, mas às vezes a gente pede algo a essas pessoas dispostas a nós e elas não fazem. Alguns dizem, isto não, pode me pedir o que for, mas isto aí, não, né? Seja na entrevista de emprego, né, quando o funcionário não, né, ainda o candidato está ali, olha, pode confiar em mim, vou contribuir aqui ao crescimento da empresa com todas as minhas habilidades, dons e talentos, daí chega no primeiro dia que é para passar um pouquinho do horário, né, fazer aquela hora extra, não. Isso, pode me pedir o que quiser, mas isto não, né? Ou aquele marido, né, que promete fidelidade à esposa e em palavras está totalmente comprometido, né, mas a esposa pede uma atenção em um momento ali, ele não abre mão, né, daquele futebolzinho, né, de todos os dias da semana, né? Ou a esposa também vice-versa, né, com algo que ela deseja fazer. E isso ocorreu na Bíblia, meus irmãos, porque o profeta Jonas foi um homem chamado a Deus para anunciar mensagens divinas em um momento, quando Deus chama ele a ir a uma cidade, especificamente Nínive. Ele fala, Senhor, em outras palavras, né, isto não. Já pensou? Vamos abrir a Bíblia em Jonas, para a gente aprender muitas lições importantes aqui com essa história cheia de acontecimentos importantes, né, impressionantes, até cômicos em alguns momentos, né? Livro de Jonas. Livrinho pequenininho já dá um pouco mais de trabalho de encontrar, né? Fica lá no Antigo Testamento, perto do livro aí dos profetas, né, Daniel, Oséias,
por aí vai. Livro de Jonas. Não sei quando que foi a última vez que você ouviu, né, uma mensagem sobre este livro, mas eu peço que Deus me use nesta manhã para trazer algumas coisas novas para você, talvez, ou pelo menos levar você a uma reflexão séria, né, sobre as lições que a gente vai ver aqui. Todos acharam? Olha, irmãos, é já do capítulo 1. Olha, quando estava ali no banco ainda, já aproveitei, peguei meu celular, já compartilhei, né, o link aqui da Igreja Vila Nova, que transmite pelo Facebook. Então, eu pedi para você também, se você deseja que seus amigos, né, ouçam, né, e aproveite esses momentos de adoração que você está passando aqui, compartilhe também esse link aí, né, para que a mensagem possa alcançar mais pessoas também. E se você já está assistindo, também abra sua Bíblia no livro de Jonas. Vamos fazer uma oração, então, para a gente estudar a palavra? Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, pela maneira incrível que o Senhor tem conduzido esta igreja, este povo, e nos conduziu hoje, nesta manhã, ó Pai, estar neste lugar de adoração. Por favor, Senhor, nos abra o entendimento, meu Pai, e nos inspire, ó Deus, a compreender, ó Pai, a Sua palavra, que vai ser lida e estudada neste momento. Que, acima de tudo, se faça a Sua vontade, ó Pai, nesta igreja e na vida de cada uma das pessoas que estão acompanhando, ó Pai, essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, a gente encontra a seguinte leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, Tarsis, que dá a entender através da narrativa, era o lugar mais longe de Nínive, né? E Jonas se dispôs a ir para lá. A gente vê que ele era alguém que se dedicava, né, a cumprir um objetivo, né, mas não era o objetivo do Senhor. Ele fugiu, né, da presença do Senhor, nos diz o texto. Acho interessante que Jonas era alguém que não conhecia, né, o Salmo 139, do 7 ao 10, quero apenas mencionar aqui para vocês, onde diz o seguinte, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Onde eu parei aqui. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Jonas pensava que ele podia, né, fugir de Deus, como se Deus fosse limitado a uma localização, né, e ele tenta ir para Tarsis. Meus irmãos, o Deus que a gente serve, que a gente está lendo aqui, o seu testemunho é um Deus que está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. É impossível que alguém fuja realmente de Deus, né? Você pode tentar, mas não vai conseguir. Quantos hoje, né, que vivem fugindo de Deus, né? Deus faz consecutivos apelos através, né, dos seus servos aqui na terra, e alguns vivem se escapando, né? Nunca aceitam um convite para vir na igreja, rejeitam a mensagem, e de certa forma, como Jonas, né, fogem também de Deus. Meus irmãos, a gente vê que Jonas ele não mede esforços para fugir de Deus. Diz o texto que ele vai até Jope, ali era um porto, né, da região, paga a sua passagem, entra no navio e se dispõe a ir para Tarsis fugindo de Deus. Algo que a gente sabe que era impossível. No verso 6, meus irmãos, a gente encontra aqui um texto interessante que nos faz refletir sobre a diferença entre Jonas e os demais homens do navio. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 1. Chegou-se a ele um mestre do navio. Chegou-se por quê? Porque Jonas havia se escondido, né? Ido lá para o porão do navio e dormido, né? E olha o que diz. Chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse, que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Por que isso aconteceu? Por que esse mestre aqui do navio foi até Jonas? Meus irmãos, acontece que Deus levantou uma grande tempestade naquela região ali. Naquele lugar onde eles estavam navegando. E o barco já estava quase afundando, eles já haviam jogado as cargas no mar para ficar mais leve, para permanecer ainda, mas o navio estava quase naufragando. E Jonas dormia. E acontece, meus irmãos, que os demais marinheiros, o que eles faziam enquanto Jonas dormia? O que disse o texto? Buscavam ao seu Deus.
E o profeta que servia ao Deus verdadeiro dormia. Já imaginou? Que contraste, né? Aquele que servia ao Deus, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que existe, dormia enquanto o barco quase afundava e os demais marinheiros que serviam a outros deuses buscavam aos seus deuses. Mas Jonas dormia. Sabe, eu acho interessante que esse também é uma história aqui que demonstra, né, a misericórdia divina, meus irmãos. Porque o barco estava ali, afundava, não afundava, mas ainda estava navegando. E aquela tempestade era um chamado de Deus para um despertamento do profeta que dormia. Isso demonstra a misericórdia de Deus para com Jonas. Porque Jonas fugia de Deus, mas mesmo assim ele ainda estava vivo. E Deus, através de uma tempestade, chamava o profeta ao arrependimento. Quantos hoje, meus irmãos, que vivem também de uma certa maneira igualmente Jonas? É preciso Deus sempre levantar alguma catástrofe na vida da pessoa para que ela se mova, então, para que ela fique viva espiritualmente, porque caso contrário, se as coisas estão bem, ela está muito longe de Deus, ocupada com os seus afazeres. E, consecutivamente, Deus, então, levanta despertamentos na vida dessa pessoa. Talvez a pessoa perde algum bem, perde um emprego, perde uma pessoa querida. Infelizmente, isso faz com que ela desperte. Mas não é assim que Deus deseja. Mas Deus, se preciso, faz até mesmo isso, para chamar novamente um servo dele ao seu compromisso, o compromisso com o Criador. Espero que não tenha ninguém assim, aqui na igreja, vivendo dessa maneira, meus irmãos. Sempre esperando alguma coisa acontecer para então ela buscar a Deus. Busque a Deus na dificuldade, com certeza, mas também quando as coisas estão tudo bem. Infelizmente, neste momento, Jonas dormia. E aqueles que eram, para Jonas, né, idólatras, buscavam o seu Deus. Que contraste. Meus irmãos, próximo verso, verso 9, também nos traz lições. Eles interrogaram Jonas, né, de onde que ele era, tiraram sorte, e Jonas não conseguiu se esconder, né, descobriram. É por culpa dele que está acontecendo a tempestade. E perguntaram então a Jonas quem ele era. E o verso 9 diz, e ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E então os homens do navio ali, né, ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque Jonas havia contado para eles o que estava acontecendo. Meus irmãos, eles perguntam quem é Jonas. Jonas diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez o céu, a terra e o... Mas já imaginou? Eles estavam ali temerosos porque estava acontecendo algo terrível no mar. E de repente aparece alguém que estava dormindo despreocupado com a situação e diz, olha, eu sirvo ao Deus que fez tudo isso, fez o mar. Já imaginou? Eles ficaram possuídos de grande temor. E aquele que devia estar temendo a Deus, né, respeitando a Deus, adorando a Deus, estava despreocupado. Que situação, meus irmãos. Você não vive dessa maneira aqui hoje, né? Coisas horríveis acontecendo à sua volta e você, tranquilo. Não deve, meus irmãos. A gente não está a tempo de dormir. A gente está a tempo de ficar despertado e buscar a Deus. Aquilo que os marinheiros faziam era o que Jonas devia estar fazendo. E você já imaginou? Que coisa horrível que estava acontecendo com aqueles homens por causa de uma pessoa. Um servo de Deus que não estava obedecendo. Infelizmente, talvez muitas coisas horríveis sobrevenham a casas, a famílias, a cidades inteiras, porque servos de Deus não estão obedecendo ao Senhor. Quem é você, se fosse colocar nessa história? Os marinheiros que estão despertos, buscando a Deus, apercebidos da situação terrível que eles estavam enfrentando? Ou você é alguém que se diz servo de Deus, mas dorme enquanto tudo ao seu redor está desmoronando? Para a gente pensar, para a gente refletir. Irmãos, verso 14 e 15 nos diz o seguinte, depois daquela situação, descobriram que o problema era Jonas. Jonas então se dispõe e fala que o resultado, né, para resolver a situação, precisam jogar ele no mar, e olha o que acontece no verso 14 e 15. Então clamaram ao Senhor, os demais marinheiros, né, e disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Eles ficaram realmente com muito medo de Deus, eles realmente perceberam que esse era um Deus grande, um Deus poderoso, e eles clamaram para que Deus, olha, não nos perdoe, Senhor, pela vida deste homem, pelo sangue, né, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Eles terminam fazendo essa declaração. E o verso 15, e levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Meus irmãos, que situação
em que se encontrava agora aquele que foi chamado a ser um profeta de Deus. Até eu já ouvi alguns pregadores, né, quando estão falando sobre essa história de Jonas, dizerem, né, sobre a situação que ele parou. Né? Veja que ele estava na sua cidade, na sua terra, é chamado por Deus a pregar uma mensagem em Nínive, então diz que ele desce a Jope, lá em Jope, no porto, ele desce ao navio, e no navio ele desce para o porão, e agora ele estava prestes a descer para a barriga do peixe no fundo do mar. Já imaginou? Não parava de descer. É assim que ocorre, meus irmãos, quando nós fugimos daquele que é o único que pode nos manter seguros. Até tem uma frase aqui que eu espero que você decore essa frase. Viver em desarmonia com a vontade divina é convidar calamidade sobre a nossa vida. Viver em desarmonia com as ordens divinas, com a orientação divina, é convidar calamidade sobre a nossa vida. Jonas estava agora em uma situação embaraçosa, né, meus irmãos? Mas como diz o ditado, né, enquanto há vida, há oportunidade. E essa oportunidade surgiu novamente a Jonas. No capítulo 2, meus irmãos, a gente vê uma situação totalmente ao contrário. Jonas ele foi jogado no mar, diz que Deus ele deparou um peixe então para que tragasse a Jonas, e Jonas agora se encontrava dentro da barriga de um peixe. Você já imaginou isso? Que situação, né? Alguém aqui já foi engolido? É cômico, né? Já imaginou? Mas isso estava acontecendo com aquele profeta que estava em rebeldia com Deus. Ele se encontrava na barriga do peixe. E lá foi o lugar mais inusitado registrado na Bíblia que alguém fez uma oração a Deus. Então a gente percebe que não há lugar que a gente não possa buscar a Deus. Não importa onde você se encontra, meus irmãos. É possível buscar a Deus. Talvez Ele te chame a sair de lá, se for um lugar muito feio. Mas é possível buscar a Deus. E Jonas buscou a Deus lá dentro do peixe. E ele fez uma das orações mais bonitas em toda a Bíblia. Ele reconheceu que Deus é o soberano, que Deus é o Criador, e aquilo estava acontecendo porque ele estava sendo rebelde a Deus. E ele buscou a Deus lá, e Deus ouviu a sua oração. E diz o texto, então, que Jonas fez votos a Deus. Ele falou, Senhor, eu farei sacrifícios a Ti. Fala no finalzinho do capítulo. E ele ainda completa, olha, o que votei, pagarei. Jonas diz. E diz o texto, meus irmãos, que o peixe, então, vomita Jonas. A gente percebe, meus irmãos, nessa história até aqui, que todas as coisas obedeciam a Deus. Não é verdade? O mar obedecia a Deus. Os marinheiros passaram a obedecer a Deus, temiam a Deus. O peixe obedecia a Deus, só quem não obedecia era Jonas. Mas, felizmente, Jonas se arrependeu. Talvez eu esteja falando aqui alguém aqui hoje que precisa também tomar uma decisão dessa maneira. Tem andado em desacordo com Deus. Precisa se arrepender do seu mau caminho e se converter a Deus, andar por outro caminho. Meus irmãos, a gente poderia dizer que nesta etapa da vida de Jonas ocorreu aquilo que os líderes de mordomia pregam muito, né? Reavivamento e reforma. Por que reavivamento e reforma? Jonas, ele teve a sua fé reavivada, ele passou a buscar a Deus. No capítulo 1, ele não buscava a Deus. No capítulo 2, em dificuldade, ele passou a buscar a Deus. Aconteceu um reavivamento na vida de Jonas, mas também uma reforma, porque ele agora decide, Senhor, eu vou priorizar outras coisas em minha vida. Antes eu priorizei a minha vontade, agora não. Eu vou priorizar os sacrifícios a Ti. Eu vou ser obediente a Ti. Talvez esteja falando alguém que precisa também passar por estes dois acontecimentos importantes. Reavivamento e reforma. Está em desacordo com Deus, precisa ter a sua fé reavivada, buscar a Deus. Mas não somente isso, não é apenas de compromisso em palavras que a gente alcança algo na vida. Mas é quando a gente também se coloca em ação. Uma reforma sincera em nossa vida. Muitas vezes precisa ser feita. Talvez esteja falando alguém que precisa reformar, né? Uma área da sua vida que se chama comunhão. Ela não passa tempo com Deus. Ela se diz servo de Deus, se diz um missionário aqui na terra, mas não passa tempo com o Criador. Não passa tempo com o Deus missionário. Talvez há muitas outras áreas, né? A área da saúde também, né? Muitas coisas precisam, talvez, serem reformadas, mas não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, se eu estou falando a alguém que está terrivelmente embaraçado em uma situação, saiba que para ti também há solução. Porque mais embaraçado, meus irmãos, que Jonas se encontrava no capítulo 2, é difícil, né? Ele estava, como ele declara, no fundo do abismo, né? Mas ainda assim Deus ouviu a sua oração. E no capítulo 3, meus irmãos, Jonas então decide aceitar o chamado de Deus. Eu até coloquei aqui como um subtítulo dessa etapa aqui,
na mensagem que preparei, dizendo o pregador mal disposto. A gente vai ver isso por quê. Capítulo 3 de Jonas, a partir do versículo 1. A gente vai direto por 3, meus irmãos. O 3 e o 4 a gente vai ler, né? Deus aparece novamente a Jonas, fazendo o mesmo convite, e no verso 3 e 4, a gente tem aqui, né, a resposta de Jonas, então, ao pedido de Deus. E disse o texto: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. E de quantos dias para percorrer? O que diz a sua Bíblia? 3 dias, né, para percorrer essa cidade. Verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Seria destruída a cidade. Meus irmãos, a gente vê aqui que Jonas ele se coloca à disposição de Deus, disposição de ir pregar em Nínive. É uma cidade que, pelos comentários, era horrível, né, na época. Muito, muito horrível. Meus irmãos, mas repare algumas coisas importantes aqui nessa narrativa. Diz que a cidade, ela tinha quantos dias para percorrer a cidade? Era grande a cidade, né? 3 dias. E quantos dias Jonas percorreu? 1 dia. Por isso que eu coloquei como subtítulo o pregador mal disposto. Ele não estava tão disposto assim. Ele aceitou o dever, mas ele não estava fielmente comprometido com a missão. Ele percorreu quantos dias a cidade? 1 dia. Né? Não foi nem a metade. E qual era a pregação dele? Alguém poderia ler para mim aí na sua Bíblia? Qual era a pregação de Jonas, ali no verso 4 que a gente leu? Era uma grande pregação, né, de Jonas, né? A gente percebe, meus irmãos, que Deus ele deu uma missão para ele, falando, olha, você precisa levar essa mensagem a Nínive. Só que quando a gente recebe uma missão, uma mensagem de Deus, mas não é assim que a gente transmite, não. A gente fala mais uma linguagem do povo. Deus ele transmite uma missão, mas não é somente isso. Não é que a gente acrescenta coisa à mensagem de Deus, mas a gente fala de forma amorosa às pessoas. A gente tem todo um trabalho de levar as pessoas a entender a mensagem. Jonas não estava preocupado com isso, não. Ele falou, olha, é o seguinte, 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a pregação de Jonas. Por isso eu repito, coloquei como subtítulo, né, o pregador mal disposto. Ele aceitou o dever, mas ele não estava fielmente comprometido com a mensagem. Ele não deu tudo de si, ele não fez o melhor que ele poderia fazer, percorrer a cidade por 1 dia, a cidade era bem maior. A pregação dele não foi uma pregação com amor e misericórdia para a salvação das pessoas, mas ele apenas, vou levar essa mensagem. Sabe aquele funcionário que recebe uma missão do seu chefe e faz de corpo mole, né? Não pega, não abraça, não veste a camisa, não faz o que deve fazer, não é fiel. Aceita, mas de certa forma também não aceita. Não sei o que é pior, meus irmãos. Diz a Bíblia, Apocalipse, que aquele que é morno, né, faz Jesus até vomitar, né? Estou a ponto de vomitar. Eu não gosto de mornidão, diz a Bíblia sobre Deus. Ele gosta, ou é quente ou é frio. Quem aqui está disposto a aceitar a missão dessa maneira que eu tenho colocado aqui, meus irmãos? Ou é quente ou nem entra na missão. Quem quer? Quem deseja? Isso é um compromisso, meus irmãos, que a gente faz com Deus. Isso é um compromisso, isso é muito sério, tá? Indo um pouquinho adiante, no verso 5, verso 10, a gente encontra uma coisa incrível, meus irmãos. Jonas, ele prega de maneira indisposta a palavra, uma mensagem bem curta, bem objetiva, sem amor, sem misericórdia, e vocês não vão acreditar no que acontece. A cidade aceita a mensagem. Os ninivitas se convertem a Deus. Olha o que diz o verso 5. Vamos ler do 5 ao 10, meus irmãos, isso é maravilhoso. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Essa notícia chegou também ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. E olha a proclamação que eles fazem, né? Olha o sentimento que o povo tinha. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles ouviram uma mensagem terrível, de uma maneira complicada, né, a pregação de Jonas, mas ainda assim se converteram a Deus. Proclamaram um jejum solene, meus irmãos.
nem homens e nem animais. Tinha ali liberdade para comer, né? O rei, essa mensagem chegou ao rei, ele tira as vestes reais, se veste de pano de saco e fala, olha, ninguém aqui nessa região vai comer ou beber. E vamos se voltar das nossas más atitudes para os caminhos do Senhor. E dizia ele, quem sabe Deus nos perdoará. Meus irmãos, Deus é um Deus perdoador. Eu e você não temos nada do que nos vangloriar. Não passamos de pó na presença de Deus. Somos pessoas muitas vezes terríveis, com más pensamentos, más ações. Nos esforçamos, mas por nós mesmos nunca alcançamos nada realmente valoroso. Não estou falando de dinheiro, estou falando de valor eterno realmente. Mas ainda assim Deus nos perdoa e vai atrás de nós. E Deus estava indo atrás de Nínive. Deus chamou um profeta nessa terra para pregar uma mensagem, porque Deus amava aquelas pessoas que viviam em Nínive, como Ele ama também a mim e a você que vivem nesta região. Acontece, meus irmãos, que Jonas ele não aceitou a mensagem, primeiramente, negou a mensagem, pregou a mensagem de maneira indisposta, mas ainda assim Deus fez um milagre. E aí a gente começa a entender uma coisa importante sobre missão. O êxito da missão não depende de nós. Não é porque eu sou capacitado, mas não é porque eu tenho dons, talentos, habilidades, que eu vou ter sucesso na missão. Porque o sucesso na missão depende de Deus e do Espírito Santo que trabalha nos corações. Isso é muito importante você entender, meus irmãos. Porque talvez alguém não se envolva com a missão pensando, quem sou eu para se envolver com uma missão tão importante, maravilhosa como essa? Você é alguém muito especial diante de Deus. E Deus não está pedindo os seus talentos, Ele está pedindo a sua disposição. Jonas era alguém disponível, mas não disposto. E isso tem diferença. Jonas não estava fazendo nada, então ele poderia fazer a missão, mas ele não estava disposto em fazer a missão. Talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que também, de certa maneira, está disponível. Não tem nada. Está disponível para fazer a missão, mas talvez não esteja disposto. E Deus quer o que é de você? A disposição, meus irmãos. E o que seria isso? O que eu estou querendo falar com isso? Meus irmãos, seria um forte compromisso em fazer aquilo que o Mestre nos pede, seja onde for. Essa disposição, essa virtude que eu estou querendo destacar aqui, meus irmãos. Jonas era alguém que agora estava disponível a ir em Nínive, mas não estava disposto em fazer a missão. Irmãos, capítulo 4 então, a gente já está indo para a parte final, não se preocupe. Até coloquei como subtítulo aqui o pregador anti-conversão. A gente já vai entender por quê. Acredito que você conhece, né? Também já leu a história. No capítulo 4, a partir do verso 1, a gente encontra então qual foi o sentimento de Jonas, né, ao ver que os ninivitas então tinham se convertido a Deus. E olha o que diz aqui a partir do verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Você consegue imaginar uma cena dessa? Jonas foi chamado por Deus para pregar uma mensagem, e agora ele aceitou e foi pregar a mensagem. Pregou a mensagem, os ninivitas se converteram a Deus de forma extraordinária, mesmo com uma pregação tão indisposta dele. E acontece que agora ele fica irado, desgostoso, triste com Deus. Já imaginou? Imagine se eu viesse aqui à tarde e visse toda a igreja em peso aqui disposta a fazer a missão. Como que vocês acham que eu me sentiria, meus irmãos? Me sentiria maravilhado, muito grato a Deus. Mas Jonas não. Os ninivitas se converteram a Deus e o que ele fez? Ficou irado, se desgostou, ficou triste com Deus. Versículo 2: E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Olha o que diz o verso 3: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha em que situação se encontra aquele que se dizia profeta e servo de Deus e missionário aqui na terra. Você já imaginou? Ele ficou irado com Deus. Ele ficou triste com Deus. Ele não queria que os ninivitas se convertessem a Deus. E agora ele chega ao ponto de, em oração ao Senhor, pedir a morte. Já imaginou? Aquele que em um capítulo atrás, 2 capítulos atrás, capítulo 2, orava ao Senhor para que Deus o salvasse daquela perdição em que ele se encontrava. Agora, triste e irado com Deus, ele pede a morte.
infelizmente, muitas pessoas se rebelam contra Deus, fogem de Deus, e chega a ponto de irar-se com Deus, apenas porque Deus fez aquilo que lhe aprouve, não aquilo que satisfazia o seu interesse. Que situação, meus irmãos? Quantos, né, se afastam da igreja porque irmão X, irmão tal, aquele fulano me impediu disso, me falou daquilo, falou de mim. Irmãos, que é isso? Tu vai chegar ao ponto de se irar com o próprio Deus. Se você se ira com o seu irmão terreno aqui, que pecador e miserável como você, quando Deus te chamar para fazer uma coisa que você não quer, você vai se irar com o próprio Deus. Não faça isso. Não desenvolva isso na sua vida. Isso é terrível, meus irmãos. E acaba com grandes coisas. Acaba com grandes coisas. Graças a Deus, que Deus ele não desiste de nós, e não desistiu também de Jonas. Não desistiu também de Jonas. Irmãos, mesmo Jonas fugindo de Deus, irado com Deus, orando por morte a Deus, Deus ele ainda conversa com o profeta. E conta uma história através de um exemplo vivido na vida de Jonas. Aconteceu uma história, né, com uma planta agora. Deus fez uma planta crescer. Jonas, mesmo depois de ter ouvido que Deus perdoaria Nínive, diz a Bíblia que Jonas ele sobe a um lugar alto, e começa a observar o que aconteceria com a cidade. Ele estava determinado em ver Nínive ser destruída. Era isso que ele queria. Ele não queria salvação, e mesmo depois que Deus disse, olha, eu me arrependi, eu mudei aqui, eles vão permanecer. Mesmo assim, Deus falando isso, Jonas falou, não, eu vou subir para ver o que vai acontecer, porque eu quero que Nínive seja destruída. E Deus então faz uma planta crescer sobre o profeta. Ele diz que essa planta o cobria ali, né, trouxe sombra para ele, ele bendizeu a Deus, né, ficou muito feliz. Mas diz que no outro dia Deus fez um verme subir, comeu a planta e essa morreu. E o sol batia na cabeça de Jonas, a ponto que ele desfalecia. E quando ele acordou, sabe o que ele fez? Espraguejou a Deus, por causa da plantinha que havia morrido. Você já imaginou? E aí vem um texto maravilhoso de Deus ao profeta. Olha com que amor que Deus fala a Jonas. Verso 9 em diante, meus irmãos. A gente já está indo para a parte final. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira? Por causa de uma planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira. Ele estava irado mesmo, né? E ir até a morte, ele disse. Verso 10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Esse foi a resposta de Deus, cheia de amor, a um profeta irado com ele. Jonas, ele amava mais a planta do que os ninivitas. Meus irmãos, além dessa porta aqui da igreja, tem um bairro muito grande a ser alcançado por mim e por você. Talvez mais por você, porque eu moro no Morro do Meio. Estou brincando. Qual vai ser a nossa resposta a Deus, meus irmãos, que hoje, nesta manhã, nos chama a cumprir a sua missão nessa terra? Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa atitude? Estaremos dispostos ou apenas disponíveis? Estamos nos colocando ao controle completo de Deus, ou a gente faz a vontade de Deus, mas também da nossa maneira? Eu faço mais, na verdade, é a minha maneira, né? Qual vai ser a nossa atitude? Deus nos chama hoje para ser missionários dele. Sabe por quê? Porque Deus ele fez um pedido aos discípulos. E os discípulos foram missionários, pregaram a mensagem. Deus ele fez também um chamado aos pais de nossa igreja, eles foram grandes missionários. Talvez o seu pai foi missionário. E você? Tem fugido de Deus? Ou hoje está disposto em cumprir a missão de Deus para a sua vida neste bairro? Qual é a sua atitude? Quero ver as mãos. Quero ver todas as mãos. Eu gostaria, né? Mas se você não está comprometido, não levante a mão, porque Deus está vendo lá de cima. Tá bom? Isso é sério, não é comigo o compromisso. Missão não é minha, missão é de Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Deus ele foi o maior missionário que já habitou nessa terra, em corpo e alma, né? Um todo, né? Em Jesus. Jesus foi missionário. Hoje o Espírito Santo também é um missionário, né? Falando aos nossos corações. Nossa igreja foi missionária. Os nossos pais foram missionários. E nós também precisamos ser missionários. Finalizo com 3 coisas para você gravar, meus irmãos, sobre essa mensagem, que são, de certa forma, um resumo.
3 requisitos para a missão. Primeira coisa, conhecer e aceitar a missão de Deus. Deus fez um chamado, Mateus 28, Marcos 16 e muitos outros textos, para a gente pregar o evangelho, e a gente precisa, se queremos ser cristãos, aceitar esse chamado. É impossível ser cristão e não se envolver na missão. Cristão que se diz cristão e não se envolve na missão, nunca vai ser feliz, porque está em rebeldia com Deus. Segunda coisa, primeira, conhecer e aceitar a missão de Deus. Segunda, aceitar e viver a missão universal de Deus. Quando Deus chama os discípulos, em Mateus 28, ele fala, ide e pregar o evangelho a todas as nações. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê 3 anjos pregando a todas as nações. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, comprometida em pregar a missão a todas as. Então eu e você precisamos pregar a missão a todas as pessoas que estiverem em nosso alcance, até mesmo aquelas que a gente não gosta, como foi no caso de Jonas. Essa é a segunda, aceitar e viver a missão universal de Deus. E a última, meus irmãos, e a mais importante, coloque-se à disposição. Deus ele não está chamando hoje aqui as pessoas capacitadas, mas Ele está chamando aquelas que têm interesse em fazer a vontade dEle nesta terra. A gente vai cantar um hino agora, o hino Eu Vou, e ao cantar esse hino eu peço que você faça um compromisso com Deus em oração, silenciosa, quem sabe com com os olhos fechados, e se comprometa a Deus, porque você não sabe os milagres que Ele é capaz de fazer por seu intermédio. Essa era uma frase que o Wesley falou muito, naquela primeira missão Caleb que eu estava. Ele falava, você não sabe o que Deus pode fazer através de um jovem. E aquilo me impressionou o coração, eu não tinha realmente noção do que Deus podia fazer. Meus irmãos, desde que eu me envolvi na missão, eu tenho coisas incríveis para contar para vocês. E eu digo que aqueles que constantemente se envolvem em missão, vê milagres acontecendo diante de seus olhos, poderiam testemunhar hoje aqui também. E se você tem esse desejo, aproveite e faça um compromisso com Deus enquanto canta esse hino.